Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui, bom dia a todos, né? Nós estamos aqui na página 425 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Nós estamos aqui no meio do capítulo 24, que narra a vida do nosso santo de 1770 a 1771. Breve de Clemente XIV. Antes de deixar Roma, o Santo Padre exigira do servo de Deus a promessa de que lhe enviaria notícias da viagem e do estado de sua saúde. Paulo escreveu do retiro de Corneto à sua santidade, dando-lhe conta da viagem, da regularidade, do fervor e da paz reinantes entre os religiosos. Satisfeito por tão consoladoras informações, expediu-lhe Clemente XIV o seguinte breve: Clemente XIV, Papa. Querido filho, saúde e bênção apostólica. De outras provas que vos demos de nosso amor paternal, podeis concluir facilmente com que satisfação recebemos vossa carta, em que tão bem soubestes expressar os vossos sentimentos de fé, afeto e respeito a nós e à sé apostólica, prova, sobretudo, do vosso amor e do amor de vossa congregação à nossa pessoa, ao assegurar-nos de que não cessais de pedir a clemência de Deus Todo-Poderoso, direção e amparo à nossa debilidade nas gravíssimas funções do apostolado supremo. Não podíeis dar-nos melhor prova de vossa piedade filial, nem fazer coisa mais conforme à finalidade do vosso instituto e às necessidades do nosso encargo, já que unicamente em Deus encontramos auxílio e força. Ânimo, pois, querido filho. Assim agindo, continuareis a merecer de nós e da Igreja Universal. Não cesseis vós e todos os vossos religiosos de implorar-nos o auxílio divino de que tanto necessitamos. Desse modo, correspondereis dignamente à nossa paternal esperança e aumentarei sempre mais nossa especial benevolência para convosco e para com os vossos. Esta a disposição de nosso coração para convosco e para com vosso instituto. Formulamos ardentes votos para que cada dia cresçais em méritos e virtudes. Com que prazer lemos o relatório de vossa congregação nestas regiões. Com que alegria soubemos como se estende e prospera, espalhando o perfume da santidade. Para torná-la mais e mais florescente, prometemo-vos o nosso auxílio, a nossa autoridade e a nossa proteção. Já conheceis os nossos sentimentos para convosco, mas ao reafirmá-los, desejamos que este breve seja prova de nosso especial afeto para com todos vós. Exortamo-vos com a mais viva insistência, persevereis no caminho da virtude,
que haveis empreendido, auxiliando-nos com vossas fervorosas preces, a manter e aumentar sempre mais nossa paternal benevolência para convosco, bem como nossa alegria pelo progresso da vossa congregação. Acompanhamos-vos com os nossos votos e pomos sob os auspícios da divina misericórdia os primórdios e o desenvolvimento de vossa congregação, dando-vos de coração a bênção apostólica a vós, amado Filho, e a todos os vossos religiosos, a vós unidos no espírito de humildade e caridade. Dado em Roma, em Santa Maria Maior, sob o anel do pescador, aos 21 de abril de 1770, primeiro ano do nosso pontificado. Então, que beleza, né? Esse breve de Clemente XIV ao nosso santo, né? Este breve, imortal monumento de adesão sem limites, de terníssimo afeto, do vigário de Jesus Cristo, beijou-o Paulo devotamente e com indizível alegria. Entretanto, de repente, pôs-se a tremer. Abre aspas. Ah, como sou infeliz! Exclamando, chorando. Temo muito ouvir dos lábios do Senhor no derradeiro dia. Recebeste a recompensa em tua vida. Fecha aspas. É que Paulo se acostumava a avaliar os méritos sobrenaturais pelas provações, de maneira que as alegrias da terra lhe pareciam empecilho à conquista do paraíso e porta aberta aos tormentos eternos. Somente o confessor conseguia acalmá-lo, persuadindo-o de que Deus concedia esses favores em prol da congregação e para a glória de Jesus crucificado. Aqui a gente vê a personalidade de um santo que atinge o ápice nessa vida terrena, né? Como ele trata as coisas, né? Os sofrimentos e as alegrias. Volta a Roma. Em Roma, temiam pela sua saúde. Receavam de que as forças lhe não correspondessem aos ardores da alma. Enviavam-lhe cartas e mais cartas, instando sua volta. O santo, por sua vez, percebia que as forças lhe diminuíam paulatinamente. Imprudência seria continuar as visitas. Delegou poderes ao padre João Maria de Santo Inácio para substituí-lo e retomou o caminho de Roma. Repetiram-se por toda parte as demonstrações de respeito e veneração. Duras provações para o humilde religioso. Ao aproximar-se de Montalto, quase toda a população esperava-o. A entrada à cidade foi verdadeira marcha triunfal. Homens, mulheres, crianças, velhos e enfermos, todos desejavam vê-lo, falar-lhe e receber-lhe a bênção. Paulo, todo confuso, exclamava, abre aspas, ah, miserável de mim, é necessário que me fechem a chave, porque estou a enganar o mundo. É verdade que não tenho tão deplorável intenção, mas o fato é que ele se engana, julgando-me por aquilo que não sou. Fecha aspas. Chegando a Roma, foi logo lançar-se aos pés do soberano pontífice, visitando em seguida o cardeal vigário. Ambos lhe manifestaram prazer que sentiam em revê-lo após a ausência tão prolongada. O bem prodigalizado às pessoas, o sacrifício e o heroísmo do santo ancião
nessa visita aos retiros estavam a merecer alguma recompensa. Pois bem, como sempre, Nosso Senhor o recompensou com o sofrimento. A gota asiática e uma fluxão nos olhos retiveram-no por alguns dias no leito. Havia bastante tempo, o santo ocupava-se de grande e santa obra, a fundação das religiosas passionistas, cujas regras ele entregara ao Santo Padre no dia 1º de julho. Clemente XIV encarregou de examiná-las um doutor de rara prudência e muito saber. Estima de Clemente XIV pelo santo. No dia 26 do mesmo mês, o servo de Deus apresentou-se no Palácio Apostólico para nova audiência. Clemente XIV, estando adoentado, não recebia ninguém. Ao saber, porém, que Paulo desejava falar-lhe, mandou-o entrar imediatamente, fê-lo sentar-se a seu lado, dando-lhe 1000 provas de carinho. A presença do santo amigo era doce e lenitiva ao pontífice, atormentado por violentas dores. Quanto se comprazia em contemplar aquele semblante de santo, aquela pessoa reta e leal. Que diferença de tantas fisionomias oficiais, intrigantes, mas mandatários bastante fiéis dos poderes humanos, que lhe assediavam e torturavam a consciência. A presença de Paulo compensava por instantes a presença de tantos indesejáveis. Disse o Santo Padre ao companheiro do servo de Deus: Oh, quanto me apraz conversar com o Padre Paulo! Quanto bem me faz ao coração! Esta manhã não dei audiência a ninguém, nem mesmo ao secretário de Estado. Excetuei apenas o meu paizinho. Fecha aspas aqui para Clemente XIV. Era o afeto extraordinário a Paulo que assim o fazia falar. Na verdade, sempre que o santo visitava, sua santidade parecia olvidar sua alta dignidade. Tão íntima e familiar era a benevolência com que o tratava. Não se contentava em manifestar-lhe o júbilo que sentia ao encontrá-lo e conduzi-lo pelo braço à cadeira, mas acariciava-o, beijava-o na fronte e colocava-lhe a mão na cabeça. Em certa ocasião, chegou a inclinar-se para apanhar o solidel que o santo deixara cair. Tanta afabilidade não diminuía a veneração de Paulo ao chefe da igreja. O vigor de sua fé fazia-o tremer na presença do vigário de Jesus Cristo. Ah, exclamava, falando dos desprezadores da dignidade pontifícia. Abre aspas, se eles tivessem o conceito de Deus, o conceito que Deus me dá a respeito dessa dignidade. Fecha aspas. E a veneração se lhe aumentava à medida que se conhecia melhor as eminentes virtudes do pontífice. Ao ver Clemente XIV, entre os esplendores da corte pontifícia, portar-se com a simplicidade e a pobreza do claustro, inteiramente dedicado aos interesses de Deus, maravilhado, exclamava: Oh, a quantos religiosos não confundirá e condenará o Papa no dia do juízo. Conheceu ainda melhor os princípios sobre que se baseava tão magnânimo desprendimento, quando, discorrendo a sós, com o Santo Padre a respeito da alma e de Deus, disse-lhe Clemente XIV, com expressão em que brilhava a nobreza de generosos sentimentos. Abre aspas. Tenho apenas um temor. É de comportar-me como os vapores que, atraídos aos ares pelo sol, o obscurecem. Tenho por máxima que a dignidade não deve servir-me, mas, ao contrário, sou eu quem deve servir à dignidade. Fecha aspas. Nas discussões apostólicas, observar o santo a onda de incredulidade que avassalava os espíritos
e ouvira os primeiros brados da guerra ímpia à igreja e à sociedade. Era necessário que o clero se compenetrasse do espírito de sua sublime vocação e se desdobrasse em zelo, preparando-se assim para o combate. Em poucas palavras, ele expôs ao pontífice o seu plano. Clemente XIV achou-o muito prudente e apto para conseguir o fim pretendido, acrescentando que se harmonizava inteiramente com seu ponto de vista. Abre aspas. Como vê, Padre Paulo, nossos sentimentos são os mesmos. Fecha aspas. O pontífice recomendou-lhe que incentivasse os sacerdotes e os prelados, notadamente os recém-ordenados, à prática fiel da oração, à vigilância contínua, ao incansável estudo das Sagradas Escrituras e ao ministério da palavra, um dos maiores deveres do episcopado. O que, porém, Paulo mais admirava era a humildade do pontífice. Quando lhe diziam, abre aspas, Sua Santidade, abençoa-vos e vos pede a bênção, respondia com vivacidade. Como? O Santo Padre é o manancial de todas as bênçãos. Ele a possui e deseja que eu o abençoe? Ó Deus, que humildade! Certa vez, Clemente XIV mandou-lhe dizer que se punha a seus pés. Ó Deus! Exclamou Paulo, assustado. É possível que o vigário de Jesus Cristo se humilhe a tal ponto diante da última das criaturas? Oh, como é grande a humildade do Santo Padre! Não há dúvida, o Papa é santo. Antes de partir para Castel Gandolfo, o Santo Padre mandou chamar Paulo e derramou, por assim dizer, a alma no coração do amigo pelo espaço de 1h15. Pediu-lhe que, durante sua ausência, a comunidade do Santo Crucifixo rezasse uma Ave Maria em sua intenção. Paulo, embora febril, celebrou a novena da apresentação, festas as mais solenes do Instituto, em perfeito recolhimento e íntima união com Deus. Como confessor do Papa, San Giorgio tinha sofrido um ataque de apoplexia, o santo, que muito o estimava, foi visitá-lo. Apenas chegou à cabeceira do enfermo, disse-lhe, Padre Mestre, Vossa Reverentíssima chegou às portas da morte, mas confiança, recuperará a saúde. Estou certo disso. San Giorgio pediu-lhe a bênção, deu-lhe o santo e, como predissera, o enfermo restabeleceu-se completamente. Gravíssima enfermidade. No advento, o servo de Deus desejava jejuar e abster-se de carne conforme as prescrições da regra, mas a isso se opuseram o enfermeiro, o médico e o confessor. Paulo obedeceu, embora a contragosto. Na véspera da Imaculada Conceição, os demônios o maltrataram horrivelmente. Não sabia como defender-se. Para acúmulo de males, experimentava cruéis desolações de espírito. Após uma noite de mortais angústias, ficou tão abatido que não pôde celebrar a Santa Missa, nem visitar o Papa, que naquela manhã lhe enviaram um coche para conduzi-lo ao Vaticano. 2 religiosos foram notificar ao soberano pontífice o estado de saúde do servo de Deus. Clemente XIV, bastante preocupado, entregou-lhes 40 escudos para o tratamento do santo amigo. Todavia, a enfermidade agravou-se. O médico, julgando tratar-se de febre intermitente, aplicou-lhe uma sangria e prescreveu o quinino. Paulo, sorrindo, disse ao confessor, isso não é doença para médicos, é doença bernifal, alusão ao demônio, a quem, por gracejo, chamava de bernife. Embora notasse que os medicamentos lhe aumentavam as dores, tomava-os por obediência. Não digeria alimento algum.
A 18 de dezembro, quiseram administrar-lhe o santo viático. Paulo disse ao confessor: este mal vem dos demônios, enviados por Deus para atormentar-me, mas não para matar-me. Não creio, pois, que morrerei por agora. Desconfiando, porém, de si, preparou-se para a suprema viagem, recebendo com muito fervor o santo viático. De manhã, pronunciou estas palavras, abre aspas: na verdade, nada me perturba, mas por um ato de obediência a Deus, desejo a absolvição. Recebeu-a com a humildade de grande pecador, exclamando em seguida: toda a minha confiança repousa na sagrada paixão do meu Jesus. Sabe, Nosso Senhor, que sempre lhe quis muito bem e trabalhei a fim de que todos o elevassem. Espero que use de misericórdia para comigo. Ah, os pobres salteadores a quem auxiliei nas missões, eles rogarão por mim. E repetia: meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. Recebeu o santo viático com extraordinária piedade. Os religiosos choravam de comoção. À tarde, agravando-se sobremaneira o mal, os médicos o desenganaram. Quando todos se retiraram, interrogou o confessor: estou deveras muito mal? Sim, respondeu-lhe o padre. Prosseguiu o servo de Deus. Abre aspas. De há muito, Nosso Senhor me deu a conhecer que deveria passar por grave enfermidade, não porém mortal. Meu coração aceitou-a com prazer. Todavia, se morrer agora, peço por caridade, celebrem-me as exéquias aqui na capela, sem nenhuma solenidade, e a horas caladas da noite, transportem-me secretamente à igreja de São Pedro e São Marcelino, e lá me enterrem, sem nenhum aparato. Quanto ao meu corpo, quando meu corpo estiver consumido, coloquem os ossos num saco, ponham-no sob um asno e os levem ao retiro de Santo Anjo para depositá-los ao lado de meu irmão João Batista. Fecha aspas. Ignorava Paulo as ordens do Santo Padre. Clemente XIV determinara que se depositassem o corpo na Basílica de São Pedro, enquanto os religiosos da Paixão não tivessem igreja em Roma. Ao dizer-lhe o confessor que a respeito da sepultura o Papa já providenciara, surpreso, exalou profundo suspiro e exclamou: abre aspas, ah, quisera morrer onde não pudessem tributar-me nenhuma honra. Fecha aspas. Vendo-o muito triste, acrescentou o confessor para consolá-lo. Abre aspas. Obediência durante a vida, obediência na morte e obediência depois da morte. Nosso Senhor Jesus Cristo facultou aos discípulos enterrarem-no onde quisessem. A essas palavras aquietou-se o enfermo, lançando-se nos braços de Deus. Perguntado como se sentia, respondeu: parece-me que não morrerei por agora. De fato, no decorrer da noite, benéfica transpiração e restaurador descanso trouxeram-lhe acentuada melhora. Ao acordar, consumiu algum alimento. Pela manhã, visitaram-no o cardeal Pirelli e Monsenhor Zelada. Em conversa com os dois ilustres prelados, asseverou-lhes, abre aspas, nunca temi tão pouco a morte como nessa ocasião. Na realidade, morrer não é coisa terrível. Pelo contrário, é agradável. Se a morte é a privação da vida, quem nola arrebata é Deus, que nola deu. Fecha aspas. Acentuaram-se dia a dia as melhoras. Pretendia celebrar na noite do Santo Natal, mas o Santo Pontífice, temendo uma recaída, lhe o proibiu. Dizia com encantadora afabilidade: costumam os príncipes, no dia de seu aniversário natalício, despachar favoravelmente os pedidos. Do mesmo modo, no aniversário de seu nascimento,
assinou o doce Jesus à súplica dos nossos religiosos, que desejam o prolongamento de minha existência. Quero, pois, com a graça de Deus, mudar de vida. A esperança de conservá-lo enchia de júbilo os corações, mas nova recaída fê-lo experimentar dores mortais. No dia 12 de janeiro, perdeu por diversas vezes os sentidos. Uma sangria restituía-lhe a fala, sobrevindo-lhe, porém, violenta febre com frequentes síncopes e tal prostração de forças que todos o deram por perdido. No dia 22 do mesmo mês, pediu o santo viático. Jesus, ao descer àquela alma querida, fez-lhe antegozar as alegrias do paraíso. São palavras do confessor, abre aspas. Terminada a ação de graças, encontrei-o perfeitamente tranquilo. Disse-me com admirável serenidade: agora já não receio a morte. Nosso Senhor quase me garantiu o paraíso. Quando um príncipe envia ministros a países distantes, proveu-os do necessário. Nosso Senhor, meu Deus e meu Pai, deu-me seu Filho unigênito, como viático para a grande viagem à eternidade. Fecha aspas. As esperanças em breve se desvaneceram. As alternativas de melhoras e recaídas eram contínuas. No dia 16 de fevereiro, pediu novamente o viático. Desejando morrer como Jesus, pobre e despojado de tudo, mandou chamar o confessor, que desempenhava as funções de primeiro consultor geral, e lhe entregou todos os objetos de uso. Pediu-lhe apenas, por caridade, um hábito bem estragado que lhe servisse de mortalha. Recomendou-lhe com insistência a pobre congregação, concluindo, abre aspas, de boa mente aceito a morte. Quem é culpado de crime de lesa majestade deve morrer. Eu sou culpado. É justo, pois, que morra. Fecha aspas. Um dos presentes ponderou: atualmente, abre aspas, atualmente, pela graça de Deus, não o sois. Fecha aspas. Ah, respondeu, não sabe o homem se é digno de amor ou de ódio. Não obstante, eu espero. Os meios de Jesus Cristo são as minhas riquezas. Pediu ao confessor que o absolvesse no momento de exalar o último suspiro. Este desfeito em lágrimas, caiu de joelhos, suplicando-lhe a bênção. Paulo o abençoou com o crucifixo, dizendo: Concedat tibi Deus Spiritum Sanctum. Deus lhe conceda o seu Espírito Santo. Agora, acrescentou, ide, de minha parte, dizer ao sumo pontífice que desejo morrer como verdadeiro filho da Santa Igreja. O Papa, vivamente comovido, enviou-lhe de novo a bênção apostólica com indulgência plenária em artigo de morte. No entanto, o mal cedera novamente, podendo Paulo, embora sempre enfermiço, ocupar-se do governo do Instituto e da fundação do mosteiro das religiosas passionistas em Corneto. Era o coroamento dos seus desejos, dar à cruz nova família de religiosas que, imitando o fervor de seus filhos, seguissem Jesus crucificado pela estrada do Calvário. Contudo, essas consolações espirituais já lhe não alentavam o corpo debilitado. Nova recaída reduzira-o ao extremo. Temiam a cada instante o desenlace final. O desenlace fatal, né? Demos a palavra ao irmão enfermeiro. Seu depoimento foi confirmado por outras testemunhas. Abre aspas aqui para o irmão enfermeiro. Achava-me na residência do Santo Sacrifício, perto de São João de Latrão, quando gravíssima enfermidade reduzira o padre Paulo quase à agonia. O Dr. Giuliani, médico do Hospital de São João de Latrão, tratava o servo de Deus visitando-o diariamente. Percebendo que o mal progredia, garantiu-nos que o enfermo não passaria a semana.
O padre procurador-geral e eu fomos avisar o Papa de que Padre Paulo estava nas últimas. Referimos a sua santidade o que nos dissera o médico. Aqui tem uma nota que eu não li. É a respeito da família de religiosas, né? Aqui diz a nota o seguinte: diz-nos expressamente seu confessor que o servo de Deus, abre aspas, embora enfraquecido por suas doenças, não perdia de vista a congregação e o governo, que como a cabeça lhe estava confiado. Por isso animava oralmente os religiosos e santamente agirem, e por meio do secretário escrevia aos retiros cartas cheias de santos avisos. Fecha aspas. Estando tudo preparado para a inauguração do primeiro mosteiro das Passionistas, mandou como seu representante o padre João Maria de Santo Inácio. Esse é o que diz a nota. Então, vamos só ler a última página aqui do capítulo. Cura improvisa. Diz São Vicente Strambi. Abre aspas. O sumo pontífice, muito aflito, pronunciou estas palavras. Eu não quero que ele morra agora. Digam-lhe que lhe concedo uma prorrogação e que obedeça. Muito bom, muito bom. Clemente XIV foi muito bom nessa aqui. Voltamos contentíssimos, tanto pelas provas de benevolências do pontífice, como pela esperança de cura, desejo expresso do Papa. Demos conhecimento imediato a Padre Paulo da ordem do soberano pontífice. Coisa verdadeiramente admirável. O servo de Deus pôs-se a chorar e, voltando-se, com as mãos postas para o crucifixo, que estava ao lado da cama, falou-lhe nestes termos: Meu Jesus crucificado, eu quero obedecer ao vosso vigário. Instantemente, experimentou grande melhora. Logo depois estava curado, ficando-lhe apenas os achaques da velhice. Assim confirmou Nosso Senhor que a confiança viva e a obediência generosa lhe violentam docemente o coração e lhe arrebatam graças extraordinárias. Aqui tem duas notas, né? Que eu vou lê-las aqui. A primeira nota diz o seguinte: diz-nos Padre Inácio que essa enfermidade durou cerca de 18 meses. É o período no qual se receava continuamente perdê-lo. Vieram depois as consequências, que duraram quase outro tanto. Ouçamos as informações do próprio santo. 10 de maio, é o 6º mês que está de cama. 12 de julho, isso a partir de cartas que ele ia escrevendo, né? 12 de julho, são 7 meses que jaz no seu leito de dores. 27 de julho, há 8 meses que está pregado no leito e não celebra. 1700, isso tudo em 1771. 1772, levanta-se um pouquinho durante o dia, mas está fraco e precisa de muletas e do auxílio dos enfermeiros. Em 25 de dezembro, diz que passa seus dias na cama com seus graves achaques. 1773, em 26 de janeiro, diz que está ainda de cama, sendo já o 3º ano. Em 26 de maio, apoiado a bengala e ajudado por um religioso, chegou até o quarto do padre Cândido, mas sentiu-se tão cansado como quando caminhou quase 50 quilômetros. Em 19 de julho, diz ter celebrado 3 vezes durante a oitava do Corpo de Deus, mas com grande custo. Depois celebra nos dias festivos e em algum outro dia. Enfim, do dia de São Bernardo em diante, embora a custo, celebra diariamente. Então esse é um pequeno diário aí das doenças, das celebrações, né, do Padre Paulo. E aqui termina então o capítulo 24, que narrou a vida do nosso santo de 1770 a 1771, né? Aqui nós temos uma descrição de uma belíssima relação, né, de um santo com o sumo pontífice, né? O sumo pontífice que
sabe que está tratando com o santo, né? E tem sensibilidade para isso. E aqui tem duas coisas interessantes nessa descrição de relacionamento, né? Que chama atenção. Me chamou a atenção, né? A primeira é quando Clemente XIV compara a relação que ele tem com o padre Paulo e a relação que ele tem com as outras pessoas normais que o cargo lhe obriga a relacionar, né? Então fala assim: que diferença de tantas fisionomias oficiais, intrigantes, mas mandatários bastante fiéis aos poderes do mundo, que lhe assediavam e torturavam a consciência. Então essa é a corte, né? É a corte do Vaticano, que obrigava o Papa a ter esse contato, né? E este é um Papa que tinha a sensibilidade, né, de, embora tratando com esses mandatários, esses mandatários fiéis aos poderes do mundo, né, como diz o nosso biógrafo aqui, ele tinha sensibilidade bastante para perceber a diferença, né, que havia entre o tratamento com esses mandatários e o tratamento com o nosso santo, né, quanto que o aliviava, né, a alma, né. E uma outra coisa também que chama atenção, né, é que Padre Paulo e Clemente XIV, obviamente, né, já sentiam a tormenta se aproximando, né, quando eles comentam, né, sobre o estado do mundo, né, muito brevemente, o nosso biógrafo passa muito brevemente sobre esse assunto, né, mas Clemente XIV e São Paulo discutindo sobre a tormenta, sobre como devia o padre Paulo devia instruir os seus padres, como devia ser a formação, como devia ser a defesa de Jesus crucificado, né? Porque nesse momento, né, separava a época em que eles conversavam sobre isso, né? E a Revolução Francesa apenas 19 anos, né? Se a gente supuser que essa troca de ideias tenha sido feita em 1770, né? 19 anos depois, a tormenta começa para a humanidade, né? E não termina jamais, né? A Revolução Francesa é a revolução que começou, mas não terminou, né? Ainda. E então esses dois pontos são interessantes e é uma beleza ver o carinho, né? E a relação que tinha esses dois homens, né? Separados pela formação, pelas dignidades oficiais que cada um tinha, né? Um era papa, né? E a relação amistosa e carinhosa e caridosa e uma exibição, né? Nessa relação de todas as virtudes, né? Cristãs, né? Dois amigos em Cristo, né? Uma verdadeira amizade santa amizade, né? Desses dois homens, né? E é sempre é sempre bom ver, né, que há há na Terra ou houve na Terra, né, algo parecido com essa amizade em Cristo, né? Então, gostaria de saber se há comentários e observações de vocês à leitura de hoje. Professor, acho que o Opa! senhor resumiu bem aí.
se eu falar, o que eu falar vai chover meio molhado aí, né? Fiquei também impressionado ali com esse Papa, ele teve a sensibilidade de ver, de primeiro valorizar uma pessoa santa, né? E ver essas diferenças, esse contraste com essa corte, né? Como você já havia dito em outras leituras, é a corte romana, né? Então é cheio de conchavos, intrigas e gente calculista e Deus me livre. Parece que esse povo venceu por enquanto, né? Eles estão para todos os lados aí. E essa do Padre Paulo de pedir a Deus para obedecer o Papa foi incrível, né? Sensacional. Isso aí é humor santo, né? Isso aí é chamado humor santo. Pois é, esse aí era um verdadeiro devoto do Papa, Tanto do né? Clemente XIV quanto dele, né? Uma coisa Sim, sensacional, brilhante. né? Me Brilhante ele obedeça e fique também. vivo, né? E aí ele falando, eu quero obedecer o Papa. É uma coisa sensacional. Né? E por enquanto tá obedecendo, né? Exato. Por enquanto tá obedecendo, mas é impressionante isso. E provavelmente esse Papa, não sei da biografia dele, mas só um santo vai reconhecer o outro, né, professor? É igual aquela história que só um cavalheiro reconhece uma dama, só uma dama reconhece um cavalheiro, né? Tem o pessoal que fala, onde estão os bons homens? Ué, se você não sabe, também que você não deve falar grandes coisas também, né? Exatamente. Mas assim, eu também não sei nada sobre a vida dele. Assim, e não sei até se ele tem ou teve processo de beatificação, se foi beatificado ou não sei. Uhum. É ele viveu num momento muito importante para o mundo, né? Talvez ele tenha feito coisas heróicas, né? A gente não sabe. Naquela época, né? O estado da igreja era muito ruim, né? Nessa época, né? Basta dizer que a Constituição Civil do Clero foi assinada por 48% do clero, né? Então, assim, o clero já estava muito... o clero já tá muito entregado aos humanismos, né? Isso aí... Por isso que a gente vem com aquele desculpa de humanismo, a gente já pode saber o que vem atrás, né? Isso aí já era a Renascença no seu apogeu, né? É uma pena. Mas enquanto isso, nosso padre Paulo vivia, né? E brilhava no mundo a sua santidade. Que coisa bela, né? Que Deus dá pra gente, né? No mesmo momento que Voltaire, os enciclopedistas estavam se movimentando e escrevendo aquelas coisas terríveis que eles escreveram, Nosso Senhor estava mandando São Paulo da Cruz para nós, né? Ele não esquece, né, professor? Não. Eu tenho, assim, uns vários catecismos aí e vou revezando, vou lendo, né? Tem que ter isso aí bem na cabeça para a gente poder fazer as coisas direito e responder aquelas perguntas cabulosas que os alunos fazem. Opa, eu achei que você lia São Tomás em vez de catecismo. Não. Meu Deus. Falar nisso, esse catecismo, ele é tipo um resumo da Suma Teológica em forma de catecismo. Tem isso mesmo, isso é legal. Tem, de um padre dominicano lá, e aí ele falando, né? Justamente isso que eu ia até colocar. Não, mas São Tomás, assim, eu leio assim, aquele livrinho fininho sobre o credo, aquele fininho sobre os 10 mandamentos. Eu não sou teólogo de escadaria, né? Tem um sobre Pai Nosso também, né? Tem um Pai Nosso, tem sobre a Ave Maria, isso mesmo. E a questão é que muitos desses, eu não sei onde é que eu vi isso, onde é que eu li isso, foi até aqui mesmo, né? Não adianta a pessoa saber também demais e ter tanta coisa na vida dele para consertar. Igual às vezes a gente vê uns teólogos porque eles ficam discutindo imanentismo e não sei o que, eu sei. Aí a vontade de virar para cá e falar assim, meu filho, aqui, você está aí na estratosfera da teologia, enquanto isso você tinha de saber o básico para poder ver que seus filhos não te obedecem, sua mulher é uma feminista tirânica e déspota dentro da sua casa. Uma boa pergunta. Seu papel de pai e de marido. Uma boa pergunta a esses caras. Você já rezou o terço hoje?
É. Porque Seus filhos te obedecem? Sua mulher te respeita? Tudo bem que não tem como, às vezes, uma mulher mal educada, né, o cara se virar santo, a mulher não vai passar a respeitar ele automaticamente, né? Mas, é vida e nem os ordenada, né? filhos. Não tem Mas vida você tem uma vida ordenada. ordenada, exatamente. Você acorda cedo, você faz sua cama, É. ou você gosta de ficar até 2 horas da madrugada, dia de semana, mandando mensagem para os outros no WhatsApp, né? Seus filhos não dormem cedo também, porque você também a casa é um inferno, uma gritaria, barulhada, danada. Ou seja, né? Você vai vendo pelos sintomas assim, que tem uma coisa errada ali. Os carinhas especulando. Então, são essas coisas, né, professor? Não adianta a gente ficar especulando, tem que saber o básico, pôr o pé no chão e aplicar o básico na vida da gente ali. Não adianta querer dar um de muito erudito e com a vida completamente bagunçada, porque esse conhecimento é aquele que é chamado conhecimento vão, né? Bom, mas o catecismo que eu tinha falado é exatamente isso. O autor expôs uma coisa muito interessante. Então, assim, Deus ama todas as suas criaturas, inclusive as inanimadas. E é uma coisa interessante que o ciclo, o circuito todo é Deus ama as criaturas e as criaturas, para fechar o ciclo, devolvem esse amor a Deus, né? Cumprindo a sua vontade, seus mandamentos, fazendo aquilo que é agradável a Deus, É aquele né? benedicite, né? As criaturas bendizendo a Deus, né? Ah, As sim, pedras, sim. o frio, o calor. Exato, eles retornam a Deus, isso Isso. aí, menos o ser humano. Exatamente. O ser humano é o único que pode negar Um sua própria rebelde. natureza, né? Ele opta, né? Ele tem liberdade, então muitas vezes ele opta pela rebeldia, né? Uma baleia não pode deixar de ser baleal, né? Mas o ser humano pode deixar de ser ser humano. É, então é sempre essa coisa, né? De assim como tem o pai que se contempla e vê o filho e ama o filho nesse amor retribui o amor ao pai, também é o mesmo circuito que a É, gente tem que estar sempre de olho, né? esse E circuito mundano é um reflexo do aham, circuito da Santíssima Trindade, velho. aquelas avessas, né? É, Eu amo o mundo, eu amo o prazer, as riquezas, as é, honras. Enquanto eu estou amando isso tudo aí, eu estou esquecendo que eu estou dando as costas para Deus, né? é, Então tem que todo dia eu rezo, eu peço para poder, né, ter essa, como se diz, essa noção aí de poder agir direito, né? isso aí é E importantíssimo. agora teólogo de padaria, tomista de escadaria de igreja, isso aí você pode ficar tranquilo, que eu nunca fui, nem quero ser. Tenho uma paciência na que eu tenho ouvir esse pessoal, Mas muitas quem vezes é quem difícil. cunha um termo assim não pode nunca ser, ué. Esse É aí é verdade. além de ser um termo sensacional, né? Ai, meu Deus do céu. Isso aí é Professor, demais. mas é só isso. Muito obrigado, viu? Até Obrigado a você, meu mais. cara. Mais alguma observação? Algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.